Olá, seja muito bem-vinda ao novo episódio do Bicho Papinha. O assunto de hoje é como alimentar um adolescente de forma saudável. Desafiador, né? Mas para a gente não tem desafio, né? A gente vai tentando conversar, bater um papinho, para a gente ver se você que está escutando esse episódio, você vai ter uma ideia para poder ajudar o seu adolescente a alimentar melhor. E aí eu convidei a pediatra lá de Goiânia, a doutora Simone Ramos, que ela veio de Goiânia só para gravar os podcasts aqui comigo. E ela vai trazer para vocês muito essa prática dela, né, essa vivência dela em tentar mudar um hábito de um adolescente, como que a gente consegue motivar esse adolescente para a gente ter ele do nosso lado e pelo menos escutar o que o profissional está falando para ele. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, Denise. É um prazer estar aqui com você. É um prazer participar do seu podcast. Uma pessoa que entende muito mais de alimentação que eu, porque a Denise é uma nutróloga maravilhosa que mexe com isso. Eu sou pediatra e eu falo muito isso, que eu converso com eu não consigo trabalhar ser uma nutróloga e uma nutricionista, porque eu oriento a alimentação, mas eu preciso da ajuda para montar aquele prato direitinho. Eu falo que a gente não anda sozinha, né, Denise? A gente precisa sempre de estar bons profissionais do nosso lado. Ainda mais na adolescência, que é uma fase tão desafiadora. Simone... Mas eu detesto, e vou deixar registrado que chame meus adolescentes de aborrecentes, tá? Eu também não gosto, não. Detesto. Assim como detesto ficar falando terrible too. Então, são duas coisas. O menino custoso da birra de 2 anos e o adolescente. Eu falo que não tem isso, porque nós também somos chatos, muito chatos. Então, falar que, ele é aborrecente. A gente é muito aborrecente também. A gente vive aborrecendo alguém. Então, assim, chamar o adolescente de aborrecente é uma coisa que me incomoda. Não gosto. E eu acho uma fase maravilhosa, mas que está muito esquecida. As áreas médicas abandonaram muitos adolescentes, agora estamos tentando colocar ele de volta no nosso colo. E abandonaram mesmo. E essa transição do pediatra para o ebiatra e depois para o clínico, ela não está acontecendo. Eu vejo muito isso. Sai do pediatra, depois só leva esse adolescente na urgência, quando ele está doente, ou quando fica uma coisa muito grave, aí já vai direto para os especialistas, ou para o endócrino, ou para o psiquiatra, ou para o ginecologista, né? Exatamente. Outra coisa que eu falo, às vezes ele sai do pediatra para o endócrino e ele acha que ali consultar com o endócrino está fazendo a consulta de pediatria. E não tá. Porque no pediatra eu vou ver além do crescimento. Eu vou ver comportamento, eu vou ver outras coisas que estão acontecendo com aquele adolescente. Vou ver cartão de vacina, iniciação sexual, etc e tal. E, às vezes, a mãe acha que não precisa levar. E a gente sabe que, na fase pré-estirão, eu preciso de a cada 3 ou 4 meses fazer uma consulta. Na fase do estirão, eu preciso estar de perto. Só depois do estirão, só depois do desenvolvimento realmente da puberdade, que eu posso ver se tiver tudo bem a cada 6 meses. E é o que não acontece. Às vezes ele vai uma vez por ano e às vezes não dá tempo de você fazer muita coisa. Não? E são tantas coisas que nessa nossa avaliação, né, do adolescente quando chega, que a gente tem que abordar, que às vezes um encontro só é pouco, né? Porque é muita coisa. Muita coisa. E eu fico triste porque, às vezes, é o seguinte, a gente, por já conhecer aquela criança que virou adolescente, às vezes você tem mais ferramentas, como se já acompanha desde pequenininho, fala assim, não, epa, isso aqui está fugindo do normal. Isso aqui a gente tem que realmente acreditar e investir nesse ponto aqui para não virar uma coisa maior, né? E sem contar, né, Denise, que a gente sabe que a pandemia, ela trouxe distúrbios no desenvolvimento infantil que levaram não só a distúrbios alimentares, que refletiram numa puberdade precoce, que refletiram em distúrbios de sono. Então, a gente viu que os 2, 3 anos de pandemia, eles desequilibraram essas crianças, levando a um aumento de puberdade precoce, aumento de sobrepeso, distorção da imagem, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? E que pesam muito para esse adolescente no desenvolvimento. Então, uma das coisas que tem muito desafio no meu consultório, eu acho que você vai concordar comigo, é que o adolescente entenda a importância de um café da manhã. Eu sou defensora, assim, ferrenha do café da manhã. Eu acho que, não, mas eu vou lanchar 9 horas da manhã. Eu tenho 3 horas como se eu estivesse fazendo jejum intermitente.
E aí eu estou usando uma glicose que eu não tenho, uma energia que eu não tenho, um aprendizado que vai ficar alterado, Deficiente. né? Então, eu queria saber qual é a ferramenta que você usa, porque eu uso muito a conversa, um combinado e um retorno para ver se deu certo. Eu faço muito combinado com meus pacientes. Então, por exemplo, essa semana mesmo que eu tirei 4 dias de folga, eu recebi muita foto de prato, antes e depois eles me mandam falando, ó, eu fiz, eu consegui, eu tomei Que café da manhã. legal. Então, Adoro esse antes e depois. eles me mandam e falam, foi ótimo, se você colocou alguma coisa na boca, eu já estou feliz. Porque tem muita aquela coisa assim, ai, doutor, ele é igual a mim, ele não consegue pôr nada na boca de manhã. Eu falei, não, mas ele pode ser diferente de você. Nós podemos mudar isso hoje, né? Sabe por que eu faço? Porque, assim, eu fui aprendendo com essa questão de trabalhar com mudanças do estilo de vida, que não adianta só você mostrar que tem que mudar. Você tem que gerar aquela reflexão, mas ensinar como mudar. Então, por exemplo, a maioria é essa resposta da mãe ou do pai. Não, lá em casa ninguém toma café da manhã. Ou a gente não janta, né? Ou a gente não A janta. gente Ai, não meu janta, é Deus. só lanche. O que é lanche? Pão com salame, pão com presunto. A pão gente com só ovo. lancha. E aí nós temos que lembrar que mesmo na adolescência, os adultos é que são responsáveis por aquele ambiente. Então, assim, aí eu falo com a família, então nós vamos orientar a família inteira, porque é importante para você também que é mãe, para você que é pai, para o outro irmão que tem 5 anos. Pega um leite, bate com uma fruta, põe às vezes uma farelo de aveia, alguma coisa assim, ponto, fica um café da manhã com uma proteína do bem, com fruta e ainda um cereal. Ótimo. Eu falo isso, mas faz tipo um milkshake, né? Milkshake, tá? Ah, mas de jeito nenhum não tomo leite. Ok, pega um ovo ali, mexe, rala um queijo, pega uma fatia de pão. Pode pão de sal, tá, gente? Também a gente tem que parar desse negócio, não pode pão de sal, não pode isso. Pode, o que tem? Claro. Um pão de sal. A não ser que a pessoa tenha doença celíaca e não pode realmente consumir o glúten. Aí é outra conversa. Então, assim, aí o profissional que está orientando, ele tem que escrever aquilo. Por isso que eu falo que é a medicina culinária, né? Que a gente ensina também essas receitas, torna o negócio menos difícil, né? A gente tenta facilitar. Denise, mas só falar não muda comportamento. Sim, mas já é um primeiro passo. Agora, se eu atinjo aquela mãe ou aquele pai, e olha que bonitinho, aí eu já consegui de pai acordar mais cedo, ele prepara aquele café da manhã com amor, aí as crianças comem. Porque, gente, comer não é só a comida, não é só os nutrientes que tem dentro daqueles alimentos. Comer é um ato social. A gente sente o amor que tem naquela comida. Pode ser que seja só um arroz branco, mas quem fez, se fez com muito amor, se for uma pessoa muito querida daquela que vai comer, ela acha o melhor prato do mundo. E aí a gente vai voltar uns anos atrás e ver onde nós estamos criando o primeiro problema. A criança na introdução alimentar comendo sozinha. Então, eu sempre falo, coloca a criança na mesa, junto com vocês. Ela tem que ter o hábito de ver o adulto comendo. Ah, mas ninguém come junto. Aí eu falo, tem que ter uma refeição, pelo menos por dia em família. Ah, é muito difícil. Escolhe o café da manhã, o almoço, ou janta. Então, colocar na cabeça da família que esse hábito vem lá de trás, de sentar na mesa, igual você falou, uma vez por dia em família, para que o adolescente, na sua fase, depois, ele sinta isso. Eu falo muito com minhas pacientes. Que a gente descobre as coisas que estão acontecendo é numa mesa. É quando você coloca uns 6 adolescentes conversando fiado na sua casa e você está indo na cozinha pegar as coisas e volta, que você descobre se eles estão usando algum cigarro eletrônico, se fulano bebeu na festa, se ele está tentando beber na festa de 13 anos, se alguém na sala dele já está beijando na boca. Então, é aquele momento que a mãe começa a fazer parte também da vida do adolescente. Porque tem um livro muito interessante que ele chama Geração do Quarto. E o autor fala o seguinte, que nós mandamos a criança ir para o quarto, falava, menino, não enche o saco não, vai para o quarto. E na adolescência a gente quer tirar ele do quarto. Ele só vive no quarto. Não, a gente tem que entrar no quarto dele, a gente tem que entrar no mundo dele. O mundo dele é o quarto. Então, você tem que ir lá no quarto dele, resgatar ele para a sala. Porque nós também fomos para o quarto. Quando a gente não quer que ninguém enche a paciência da gente, a gente põe a série lá no quarto. Para ninguém conversar na cabeça da gente. Então, o adolescente, ele está muito assim, ele se isolou. E hoje, com as redes sociais, ele se isolou mais ainda. Então, aí começa os distúrbios de imagem, ele não quer comer porque ele acha que ele está gordo,
Ele começa com anorexia, ele começa a bulimia, ele começa a achar que ele está gordo, ele começa a sofrer. E aí a gente não consegue entrar no mundo dele se a gente não entender o que ele está passando. Olha que uma coisa muito legal que você falou, esse comer à mesa em família, pelo menos uma refeição. Vários trabalhos científicos publicados em revistas que têm um peso muito grande para nós profissionais da área de saúde também, mostram que o simples ato de uma refeição em família, e principalmente em todos os momentos, mas na adolescência é curativo. Eles vão ter melhor desempenho escolar, eles vão adquirir hábitos para ter a vontade de comer coisas diferentes, eles vão usar menos drogas, eles vão ter menor índice de alcoolismo, apenas de sentar à mesa em família. E isso você fala assim, gente, bobagem, isso acontece em todas as casas. Não acontece, Não não. acontece. As pessoas não comem junto mais, né? É muito... Depois do micro-ondas, né? Porque todo mundo vai lá, esquenta a sua comida, come em horários diferentes. E assim, não é porque eu chego tarde, não porque eu saio cedo, não porque eu não... Gente, tem que ter uma refeição. Escolhe alguma e faz em família. E mais do que isso, né? Eu falo assim, que a gente tem que mostrar para ele, e eu falo muito, se você não se alimentar bem, não dormir bem, não fizer esporte, você não vai ter um bom crescimento. E o adolescente, ele quer crescer. E ele quer crescer, ele quer ficar mais alto, ele quer ficar bonito. Ele quer ter músculo. Quer. E uma coisa que a gente mudou, né? A medicina, eu falo isso muito, as verdades de anos atrás não são as verdades de hoje, é que hoje está liberado musculação para criança antes do estirão, que antes não podia. Então, hoje, a gente já sabe que uma musculação bem orientada, num bom ambiente, e a academia não é o melhor ambiente para adolescente. Então, a gente tem que saber aonde a gente vai colocar ele para fazer musculação. Mas que é uma coisa que o adolescente quer muito, quer fazer musculação, e a gente proibia. Não pode, não pode. Hoje os trabalhos já mostram, depois eu vou mandar o link dos trabalhos que a gente viu esses dias, falando que sim, se você tiver um bom personal e ela for bem orientada, a musculação é um aliado, tanto da família como do médico, para entrar no mundo do adolescente. Porque senão, o que ele vai usar? Ele vai usar anabolizante, ele vai usar remédios, que alguém... Tinha um paciente meu que ele usava a mesada dele para pedir pelo Mercado Livre anabolizante para ter músculo. Ele não lanchava na escola. A mãe descobriu um dia que, por acaso, chegou um pacote na casa dela. E ela achando que ele estava lanchando. Então, assim, o combinado que é, o dinheiro é seu lanche. Ele quer ter músculo e vai buscar de outro jeito. Então, assim, é uma fase muito difícil, né, Denise? Porque eles querem... Muitos ser aceitos, eles querem pertencer. E o pertencer está levando a problemas sérios de alteração de hábito alimentar, alteração de sono, de conduta, de jogos em rede, que a gente tem batido muito nos jogos, na faixa etária. Nossa. E atividade física adequada, né? Que muitas das vezes eles param de fazer os esportes porque a pressão por nota, a pressão pela como é que eu posso dizer? Pelo desempenho escolar é muito grande, né? E olha que um assunto... Vocês estão percebendo que nós não estamos falando de comida, mas nós estamos falando de comida? De novo, comer... Quando a gente fala de alimentação adequada, não é só o tipo de comida que aquele adolescente. É mais sobre o como comer, com quem comer e o que envolve isso. E essa questão que você falou de desempenho escolar, eu estou apavorada. Por quê? O mundo mudou, mas a maioria das escolas não mudaram. As cobranças de coisas que não fazem menor sentido para os adolescentes. Então, você imagina um adolescente ter que sair de um treino de basquete que ele ama porque ele não foi bem na escola. A primeira coisa que o pai tira é o esporte, É o esporte. Né? Não, tá de castigo, vai parar de jogar bola. E tinha que ser a coisa... gente, a última a tirar. O esporte não tira, porque o esporte oxigena sangue, é tanto bem-estar, ele vai ter mais ânimo para ele estudar. Não é isso que nós estamos falando, né? Não é isso que nós estamos falando, né? E assim, ele tira o esporte, mas ele não tira a tela, ele não tira o celular, porque o celular dá sossego para o pai, né? Que o adolescente no celular não está enchendo o saco, mas tira do esporte. E aí tira daquilo que ele podia melhorar o desempenho dele na escola, e aí ele fica mais ali nas redes, e ali ele fica mais tempo isolado, sofrendo cyberbullying, os bullies em redes digitais, que
Depois eu quero te dar o nome de uma pessoa muito boa, especialista em adolescente, para você trazer, para conversar sobre como as nossas crianças estão sofrendo o efeito dos jogos em rede, de uma maneira assim que os pais não têm noção. Eu falo muito para os pais, vocês têm quantas redes sociais? Porque os pais, eu falo isso muito, você tem que ter Instagram, Dix, BeReal, Privacy, são 5 redes que todo pai tem que ter. Mesmo que seu adolescente te bloqueie, você tem que ter 5 redes, porque alguma coisa vai aparecer numa delas. Esses dias uma paciente minha, o namorado pediu um nude, ela mandou. Depois ele estava vendendo para ela de 200 de volta para ele não dar para os amigos dele o nude dela. 13 anos de idade. Então, assim, eu falei para ela assim, falei, olha, isso é muito sério, isso é cyberbullying, cabe denúncia. A mãe, ai, doutora, mas ele tem 12 anos e pouco, só pode denunciar com 13. Falei, não, você não sabe disso, você vai denunciar. E você... Não, não posso, é minha amiga. Então, assim... É complicado. É muito sério. E aí, o que eles fazem? Param de comer, começam a se machucar, cai rendimento escolar. Como que eu sei que meu filho está fazendo alguma coisa errada? Para de comer. Não toma café da manhã, não senta na mesa comigo. Ele não quer mais sair. Você chama ele para ir para os Estados Unidos, não quer ir para a praia. Passa os dias dentro do quarto. Tem paciente meu que vai para a praia e só fica dentro do quarto. Tá errado, né, Denise? Seu sonho era ir para a praia. Atormentar a vida do seu pai para fazer uma aula de surf. É. Era caro. Era isso mesmo. Não, eles ficam dentro do quarto. Eles não estão saindo do quarto em praia. Então, tá errado, não tá certo, né, Denise? Quando pergunta assim para mim, Denise, você prescreve whey para criança e para adolescente? Eu falo assim, tem algumas crianças que eu preciso por esse motivo, esse motivo, esse motivo. Mas todas as vezes que eu tive motivos sérios para prescrever um whey, eu converso muito com aquela criança, com o adolescente. Falo, olha, isso aqui é um tratamento que eu vou precisar nesse momento de passar. Porque se a gente começa a trocar comida por pozinho, isso é um pulo para depois eles usarem o anabolizante, usarem essas outras coisas. Então, nós, adultos que fazemos uso de whey, de creatina, a gente tem que explicar para os nossos filhos, porque senão eles não estão entendendo por que a gente está tomando e eles não podem tomar. E é interessante você falar isso, porque a gente usa hiperproteico desde o nascimento da criança, quando eu preciso Sim. aumentar o ganho de peso dele. Sim. Então, não é que o whey é proibido, é qual whey, por quanto tempo e por quê. Né? Porque a proteína, uma proteína boa, ela é essencial, mas o adolescente tem que comer comida, como você diz, né? Comida. E aí, assim, por exemplo, semana passada, um adolescente mandou mensagem para mim que estava sentindo muita fome depois de 4 horas até de noite. E ela não sabe o que estava acontecendo com ela. E essa adolescente, por conta própria, ela tirou todo o carboidrato da vida dela. E aí eu fui mostrando para ela, eu falei assim, escreve para mim tudo que você está comendo. E ela escrevendo. Eu falei, mas por que você tirou isso? Ela, porque eu li que carboidrato é ruim. Pois é. O adolescente, ele ainda não tem, gente, um poder de discernimento igual o nosso de adulto. Se a gente não tem, imagina eles. Então, se ele vê uma pessoa que tem uma comunicação boa, que está lá no Instagram falando que é para ele tirar o carboidrato, ele vai tirar. Só que aí ele não vê as consequências de você organizar uma dieta maluca. E hoje, cada vez mais que eu estudo nutrologia, todo esse ambiente que envolve a nutrição, eu tenho certeza. A gente não tem que tirar nada, gente. A gente tem que equilibrar a hora que a gente come, quanto que a gente come, se a gente vai comer ou não, é não tirar, gente. Não, e outra coisa, né, Denise? Ainda tem, assim, informações desencontradas de pessoas, por exemplo. A criança, depois de 2 anos, não precisa de leite. Aí, o leite é inflamatório. E aí, ele começa a substituir o leite por sucos, né? E aí, eu aumento o sódio, eu aumento o potássio, eu aumento não sei o quê, e cadê o cálcio? Ah, não, mas aí ele toma cálcio. Aí eu falo para o paciente, assim, às vezes, que adulto dá conta de tomar cálcio. Você já tomou cálcio? Nossa, é péssimo. A dor de estômago que dá. Aí você quer que a criança toma cálcio se você não dá conta. Ah, porque eu tenho que passar ômega 3, DHA e não sei o que, não sei das quantas. Eu falo assim, gente, quando tá baixo tem que fazer mesmo. Mas o que você tem que fazer é pôr ele na sua dieta. Porque aquilo ali fica um gosto de peixe na sua boca insuportável. E eu costumo dizer, eu não gosto de prescrever nada que eu não goste. Então, o cálcio dá dor de estômago, o ômega fica aquele gosto ruim. Por que não comer peixe? Já peixe é difícil, é melhor tomar remédio?
Quanto mais a gente afastar de comida, mais a gente vai afastar de saúde. Nós viemos nesse mundo para comer comida e de forma que envolva todas as comidas. Você sabia que às vezes, ou algum dia ou outro, a gente comeu um pedaço de uma goiabada? Estou falando goiabada, mas pode ser algum outro doce de fruta. Depois do almoço, tudo bem. Gente, assim, é o equilíbrio e saber aonde que vai colocar. Agora, o que nós não podemos é, em 24 horas, o que mais você comeu foi ultraprocessado. Foi pacotinho que você abriu. Agora, você fazer um bolo na sua casa, colocar um pouco de cobertura de chocolate e pôr no café da tarde. Você imagina você, sua avó e seus primos comendo um bolo de chocolate ali. Aquilo lá vai ter tanto significado. É isso que eu estou falando, gente. Eu estou falando para vocês que comer é muito mais do que a comida em si. É assim, o que a gente tem que falar muito também é que nós temos que mostrar por que comer. Então, se eu não tenho proteína, eu não cresço. Se eu não tenho carboidrato, eu não tenho energia. Se eu não como variedade, eu não tenho micronutriente. Então, eu não consigo desenvolver meu cérebro, eu não consigo desenvolver meu músculo, eu não consigo ter energia para fazer aquele esporte. Então, quando você mostra para ele a função de cada coisa, ele fala, olha, não tem como você comer sem arroz, ou sem macarrão, ou sem batata, você precisa de energia. Então, você precisa de ter isso aqui no seu prato, porque senão ele vai fazer, igual você falou, fazer jejum intermitente, com dietas faltando nutrientes, porque ele viu que fulano fez e deu certo. Mas fulano fez e deu certo depois dos 30, depois dos 40, quando o metabolismo é outro. Então, eu tenho um metabolismo agora que eu preciso fazer com que ele... E o adolescente, ele fica extremamente vulnerável para as deficiências de micro e macronutrientes. É uma fase que ele precisa de tudo muito, mas muito equilibrado também, porque o excesso ali pode adoecer ele. Então, é isso que falta. Entendeu? E falta também, assim, que as famílias, igual você falou, tomem consciência que não é aquela coisa assim, eu já desisti. Não tem esse eu desistir, Não. porque ele é uma criança, um adolescente, você é tutor. Ele não é responsável pelos atos dele. Então, não adianta, por exemplo, você achar que ele vai beber e dirigir e vai matar, que ele está tudo certo. Não, porque você é responsável. Quem vai ser preso e responder é você. Enquanto ele não for maior de idade, a tutela é sua. Então, tudo que acontece, porque hoje eu vejo famílias que estão ensinando a beber em casa, mas não estão ensinando a comer em casa. Então, tem pacientes que estão, todo sábado eu dou um pouquinho de bebida para ele aprender, mas não está ensinando um pouquinho de verdura. Então, você está vendo como, assim, os valores estão muito mudados. As pessoas, elas estão muito sem discernimento do que está acontecendo. Ô Simone, e assim, a gente não está com muito tempo, mas ainda dá para a gente falar isso, é o seguinte. A gente tem que lembrar que esse equilíbrio alimentar, esse equilíbrio de hábitos, tipo do sono, da atividade física, de momentos de relacionamentos, né, que vão trazer alegrias para esses adolescentes, isso tudo reflete num neurodesenvolvimento adequado para aquela idade. Porque é nesse momento da adolescência, dessa reorganização cerebral que acontece nesse período da adolescência, que começam as doenças psiquiátricas sérias. Quer ver mais? Esses últimos dias foi a transformação da Anitta, né? Como a Anitta tá bonita depois que ela não estava satisfeita com o seu rosto e mudou totalmente o seu rosto. Aí eu falo para você, como que você quer que esse serzinho que está lá entre 12 e 17 anos, que quer se ver bonito, que nas festas a menina veja ele, ou nas festas do menino veja ela, entenda que ela é bonita, se está vendo as pessoas na internet buscarem um padrão comprado, imediato, porque não são mais satisfeitas com o que elas têm. E eu vi várias reflexões sobre isso, falando que todo mundo, não, mas ficou bom mesmo, tá certo, e agora ela se vê bonita. Então, só que nós estamos falando de um período altamente vulnerável na adolescência, em que ele vê isso, só que ele não tem noção do que vai acontecer depois. Vou dar um exemplo. A redução da mama na adolescência. Nossa. E essa pessoa depois querendo amamentar e ninguém contou para ela que de cada 10, só 2 darão conta. Então, nesse momento, aquela mama não satisfez ela. Ela quis operar. Mas sentaram com ela, junto com um psicólogo, blá, blá, blá. Não. Aí ela está aqui com 32 anos, lá no meu consultório, chorando, com os ductos obstruídos, mas eu não sabia que ia ser tão difícil.
Então, assim, nós estamos falando de um comportamento que eu tenho que ser magra, do cabelo liso, nariz empinado, sem barriga, tomando injeção ou fazendo reduções, porque o padrão é esse, mas o preço que eu vou pagar aqui é muito alto e ninguém contou para ela. Que quando ela é estressada, ela pode ter mais hipertensão na gravidez, ela pode ter mais bebê prematuro que não vai conseguir sugar. Aí eu falo, quem está conversando com essa geração? Não é a família, porque a família não sabe disso. Tem que ser o médico. E cadê o médico? Ele Cadê tá o tendo médico? tempo para falar isso? Não tá. Não tá. É pesado, gente, mas a gente tem que parar para pensar e tentar mudar o rumo. Porque eu falei, botar a gestante e o adolescente no colo de novo. Simone, quando eu criei esse programa que eu faço o acompanhamento das crianças e dos adolescentes para gerenciar o estilo de vida deles. E aí eu tenho a oportunidade de bater papo só assim com eles e com a família. Porque eu faço o encontro com a criança ou com o adolescente e faço o encontro separado com os pais para discutir isso. Porque às vezes a gente, naquela correria, a gente não tem tempo. Não dá tempo para você parar. Porque vai fazer toda a diferença para o aqui e para frente também, né? Não é simples assim adolescer, não é Não. simples assim. E as famílias, igual tem grupos de mães para recém-nascido, para menino de 1 ano para 2 anos, não tem grupo de mães de adolescentes. Não, elas Não escondem tem, o que acontece. elas escondem o que acontece. Elas escondem o que acontece. E fica tudo de fachada. Quando chega para a gente nos bastidores, é que você vê o que está acontecendo, né? E a gente tem que parar, dar ré e começar de novo. Fazer uma nutrição, as refeições em família, sentar. Ah, não tem jeito? Acha uma, qualquer uma que seja. Final de semana, trazer os amigos para dentro de casa. Ah, mas eu não aguento, é um bando de menino mal educado. É para trazer. Mas você tem que saber com quem seu filho está andando, não tem jeito. Você tem que saber quem que é aquele amigo dele, quem que é a família do amigo dele. Então, você precisa fazer... assim, eu sempre fui muito chata, em casa eu tinha uns 10 colchão. Eu falava, não, filho meu, não dorme fora de casa. Ah, você é muito chata, eu sou muito chata. Aí dormia aqueles 10 meninos Delícia. lá. E aí você sabia o que estava acontecendo. E eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre tive os meninos lá dentro de casa. Eu sempre via o que estava acontecendo. E eu tinha um trem também que, como meus filhos perderam o pai cedo, eu tive uma pessoa que morou comigo muito tempo. E aí, quando eles iam em festa, ela levava para mim. Então, por exemplo, tinha o Caldas Festes, que é o Festival de Caldas Novas. Ela ia, ficava lá e voltava com eles. Então, que eu nunca... Ai, que delícia. E eu nunca suportei essas festas, né? Eu sou um pouco alérgica a esse tanto de gente no mesmo lugar fazendo confusão. Aí ela ia, ficava e voltava. Aí eu falava, Fábio, você vai porque adolescente não pode beber e dirigir, você tem que estar lá pelo menos fingindo que está olhando para saber que acha que alguém está ali e me falar quem que não serve para andar com meus filhos. Aí, uma vez, eu falei pro meu filho assim, fulano de tal não entra mais aqui em casa. Ele, mãe, você tá louca? Ele nasceu aqui em casa. Ele nasceu, mas não vai morrer. Ele, não, mas não tá certo. Eu falei, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Mãe, o que aconteceu? Eu falei, eu descobri que ele tá levando vodka dentro da garrafa de água. Tinha 11 anos, o menino. E ele era paciente do consultório, eu descobri. Passado o tempo e tal. Ele falou, mãe, fulano não virou nada. Eu falei, lógico, bebeu na época de formação do cérebro. Não dá. Não dá. Mesmo. Eu preciso ter meu cérebro limpo. Eu falo, você quer beber, bebe depois dos 25. Que aí você já fez uma profissão, seu cérebro, os neurônios já formaram. Você quer destruir neurônio, não destrua até os 25 anos. Você vai precisar deles. Aí meus alunos na faculdade falam, e lascou, né, prof? Porque a gente já bebeu até. Falei, pois é, né, lascou, né? Agora estão tudo aqui tentando aprender alguma coisa comigo, né? O que eu posso fazer, né? Lascou, bebeu, agora vamos limpar, né? Igual eu falo, ó, se for para engravidar, vocês têm que ficar calmo 3 meses antes. Ah, então com medicina não vai dar certo. Falei, então não vai ter filho na faculdade, espera passar. Né? Ai, gente, é muita coisa, né? Esses podcasts são interessantes, né? Porque a gente tenta trazer para vocês insights para vocês refletirem o que está acontecendo na sua casa. Às vezes, escutando aqui, você tem uma ideia, né? Mas, de novo, não é sobre comida. É sobre com quem, como, onde o seu adolescente está comendo, tá? Simone, muito obrigada
Acho que Eu tô rindo aqui. eu falo que esse assunto aqui dava para ficar mais uns 3 dias, né, Denise, falando, que eu falo que adolescente, alimentação. Por que tem tanta gente falando sobre alimentação, né? A gente tinha uma meta até 2025 de acabar com a obesidade no mundo. Aí veio a pandemia, jogou a meta no chão. Aí jogaram para 2030. Nós estamos em 2025, Denise, e a gente está vendo que lascou, não vamos conseguir em 2030 nada. Aí tá lá a OMS tentando passar para 2035 para ver se a gente faz alguma coisa. E por que a gente não está conseguindo? Porque a gente não vê comida como um ato social, né? A gente vê comida como matar fome. Matar fome. Na realidade, a gente mata a fome de várias maneiras, né? Mata a fome com celular, mata a fome com séries que a gente não para nunca, e mata a fome comendo pouco ou comendo muito. E eu digo isso não como comida, mata a fome com tudo, né? Sendo exagerada em tudo, né? Simone, conta para nós o endereço do seu podcast e do seu Instagram. Meu Instagram é @doutora Simone Ramos, e tem um podcast que é Evidências em Pediatria. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify, com episódios toda semana. A gente tem uns episódios para trás, alguns episódios falando sobre adolescentes. Acho que vale a pena vocês ouvirem. O de adolescente está muito bom, falando sobre os perigos das redes sociais e como os pais podem tentar acessar esses filhos de uma maneira mais tranquila. Muito obrigada, Denise, pelo convite. Eu que agradeço. Viu? Adorei conversar com você. A gente poderia conversar muito tempo ainda. Mandem dúvidas, perguntas. Espero que vocês gostem. E participem, né, Denise? Que eu acho que o mais importante é participar. E se você gostou desse episódio, compartilhe aí com seus amigos. Tenho certeza que pode ajudar. Um grande abraço. Muito obrigada.